Então é muito engraçado porque tem um fortíssimo impacto a cultura da organização. E mesmo, por exemplo, quando a gente entra em organizações muito tradicionais, muito hierarquizadas, aspas, autoritárias, isso não necessariamente é negativo nesse processo. Precisa ficar claro, porque até pelo contrário, quando a gente tem uma organização muito rígida com algumas questões, ela costuma reforçar muito os valores, a expectativa dela, o que ela quer. Então, de uma certa forma, essa catequese deixa todo mundo orientado para esse foco específico. Enquanto a gente, quando tem uma organização mais fluida, e a gente percebe isso muito, sabe no quê? Startup depois que faz a primeira grande venda, né? Aí ela fica no perdido geral, porque enquanto era aquele um projeto, todo mundo focado naquilo, tá beleza. Aí, de repente, ela vende aquele um projeto, ela emplaca recurso, ela ganha volume, não só de demanda, mas de gente para trabalhar nessas demandas, e aí ela fica perdidaça. Por quê? Porque ela não tem, né, um posicionamento de valor, uma prioridade de valor. Então, isso é um baita problema. Então, eu acho que tem uma coisa aí, assim, a mudança em si, ela não é um problema, ela é um cenário com o qual a gente vai ter que conviver e é isso. O que a gente tem é que conseguir essa solução que combine, né? No aspecto inicial de estruturação, uma regra, por quê? Porque ela é norte, ela cria uma trilha. Né? E no aspecto executivo, né, dos projetos, né, da condução, ela ser flexível para ter esse espaço de acomodação. E isso a gente, por exemplo, viu bastante bem algumas empresas fazendo na pandemia. Né? Algumas enxugaram algumas coisas muito rapidamente, outras alongaram prazos, outras substituíram. É exatamente isso que tem que acontecer mesmo. Quer dizer, quando acontece alguma coisa mais drástica, aí as empresas se desapegam um pouco do que está escrito para fazer aquilo que é necessário. Mas Aquilo que é depois volta importante. tudo. Com certeza. Esse negócio, né? À toa que a gente gosta tanto do Burn the Bridges, né? É. Assim, a gente tem uma tendência a voltar para a zona de conforto. Por isso é que o tal do conceito dos sistemas de gestão, né, para sustentar uma prioridade de valor, ele é tão importante, porque se você não tiver isso, você não muda os comportamentos geradores. É. Você fica continuando a trabalhar lá naquela referência anterior. Isso é um horror, né? É. Eu passei, você comentou agora, eu lembrei também uma situação num projeto onde o projeto, por uma mudança de mercado, o mercado deu uma piorada e a gente estava quase entrando na implantação. E aí, por essa questão da insegurança em relação ao fluxo de caixa, a diretoria falou, nesse valor o projeto não vai para frente e se a gente não conseguir mexer nisso, a gente vai ter que parar o projeto. Se parar o projeto, vai ter que reduzir a equipe e nós vamos ficar aqui hibernados esperando o ano que vem para ver como é que vai ficar. Aí eu peguei a minha equipe toda, levei para a sala, botei as pranchas de arquitetura na parede e falei assim, gente, vamos fazer uma engenharia de valor expedita aqui. O que a gente pode cortar do escopo para poder reduzir custo? Porque o projeto vai parar. E aí vinham as questões, como você falou, do costume de sempre. Não, mas se tirar isso aqui vai ficar feio. Não, mas se tirar isso aqui vai ficar fora do padrão que a gente sempre tem feito. Se tirar esse aqui, aí chegou uma hora e falou assim, gente, vocês não estão entendendo. O projeto, ele vai parar. Do jeito que ele está, ele vai parar. Não vai ter projeto esse ano, a gente não vai fazer obra, a gente vai ficar esperando ano que vem. Então, vamos esquecer um pouquinho o jeito que a gente fazia e vamos pensar do zero. O que daqui não pode faltar para o cliente e o que daqui a gente consegue. De repente, se eu não posso tirar, eu posso postergar, sem tirar o benefício, sem tirar o desempenho, mas assim, então esse investimento aqui eu faço no ano que vem quando o negócio melhorar, mas eu entrego o básico para o mercado agora. O que dá para fazer? E aí a gente foi e mexeu, e saiu uma lista bem maior do que eu esperava, e algumas coisas tão drásticas que aí quando eu voltei para a diretoria e falei, nós vamos cortar isso, vamos cortar aquilo, vamos cortar. Tinha até área de depósito que a gente tirou a chapa de drywall do lado interno, deixava só o externo. Abriu a porta, aquilo estava cru. Né? Aí eu cheguei e mostrei para a diretoria e falei, nós vamos fazer isso e tal, redução mais ou menos X%. Não era um absurdo, mas a gente chegou no que dava. E aí o negócio foi tão longe que a própria diretoria olhou e falou assim, não, beleza, mas isso aqui não precisa. Nem tanto. Mas essa é uma coisa muito legal. Acho que essa é uma incorporação prática da mentalidade da agilidade. Porque a agilidade, na verdade, ela tem que servir a um propósito.
Por isso que, de novo, a coisa do entender o alvo é tão importante, né? Se o alvo é sobrevivência e isso impacta na questão do custo, é mesmo, você descasca, né? Por outro lado, se a agilidade, né, ela está, por exemplo, orientada para o Customer Centricity, ela é outra proposta. Você vai privilegiar outros aspectos, mas isso tem que ficar muito claro. Isso tem que ficar muito ostensivo, né?